Tem muita gente aqui no nosso chat entrando agora e com até o que o Jamil falou, né? Vive la France. Por que que é algo a se comemorar, Josias? Por que que hoje é um dia melhor do que na segunda-feira passada, né? Por que esse risco dessa extrema-direita? Porque algumas pessoas falam, ai, mas é tudo um bando de esquerdista. Por que que não se trata disso, hein, ô Josias? Nós estamos falando, Fabíola, de forças que têm um viés fascista, né? E o que a França fez nesse final de semana foi evitar que esta força política de viés fascista obtivesse maioria no legislativo. E se essa força tivesse obtido a maioria, estaria hoje indicando o primeiro-ministro na França. Então, na prática, estaria governando um dos principais países da Europa, berço do iluminismo, estaria hoje tendo um primeiro-ministro fascista ou de linha fascista. Então, não, é impossível não comemorar essa coligação que foi feita na França em defesa do bom senso. Aí há todos os problemas que a coligação produziu, não é? Produziu um legislativo pulverizado, sem uma maioria nítida. Então, a esquerda venceu a eleição no segundo turno, mas não obteve maioria suficiente para indicar o primeiro-ministro. Tampouco os liberais de centro do Macron, que saíram das urnas no segundo lugar, tampouco eles terão condições de indicar sozinhos o primeiro-ministro. E a extrema-direita, essa então, nem se fala, não é? Então, agora o Macron, que ainda tem 3 anos de presidência pela frente, mais de 3 anos, ele tem um desafio enorme, porque criou-se um cenário político muito instável na França. Então você pode dizer, Fabiola, que a extrema-direita levou uma paulada, mas não está morta. Então, dependendo de como essas forças se organizarem agora, elas podem transformar esta vitória do final de semana em algo que tenha efeitos longevos, ou pode dar matéria-prima para que a extrema-direita volte lá em 2027, quando haverá eleições presidenciais na França, volte em condições de disputar o poder na França. Então, houve uma vitória parcial neste final de semana, que deve ser festejada por todas as razões, mas criou-se um quadro de instabilidade que agora precisa ser bem administrado por essas forças que saíram vitoriosas das urnas e o eleitor como que informou ao Emmanuel Macron que não está gostando da presidência dele, né? E o intimou a dialogar. Então, ele vai ter que dialogar agora com as forças de esquerda, vai ter que produzir um primeiro-ministro que represente o resultado da urna. Tem dificuldade para fazer isso, tanto que pediu ao primeiro-ministro que renunciou no final de semana que permaneça. Está ganhando tempo para ver como é que faz essa costura, que não é uma costura simples. E você, Thales, como é que você analisa, a primeira análise aí que você pode fazer pra gente sobre o que aconteceu nesse final de semana na França? Que lição isso traz para o Brasil e para o mundo? É claro que a gente tem que comemorar o fato de se ter barrado um avanço imediato da extrema-direita. Isso no momento em que o Trump está se colocando nos Estados Unidos, no momento em que o Milei veio aqui ao Brasil receber uma medalha de imbrochável pelo Bolsonaro, e isso foi muito bom. Abafou, inclusive, esse encontro do Milei com o Bolsonaro. Então, tem aspectos muito positivos, mas vamos ter aí pela frente um ano, tudo que se prevê é um ano de grande instabilidade. Por que um ano? Porque, pelo sistema francês, você só pode ter novas eleições daqui a um ano. O Macron não pode convocar novas eleições antes disso. O mandato dele vai até 2027. Então, no mínimo, nesse próximo ano aí, vem um cenário de grande instabilidade. Por quê? Porque é provável que haja uma grande disputa entre a esquerda, dentro da esquerda, e também da esquerda com o centro, pelo controle da política no país. Isso é provável que ocorra. Então, vai ter esse um ano aí de ebulição na França. É o que mais se espera no momento. Ainda com o risco de a extrema-direita ela
Ficou em terceiro lugar, mas ela cresceu. Ela cresceu e isso significa que ela pode vir usar como argumento que foi impedida de assumir o poder por uma manobra dos partidos de centro e de esquerda. E com esse discurso, já que se fortaleceu e se continuar se fortalecendo, em 2027 a ter condições de realmente assumir o governo. Então, é uma É. situação equilíbrio instável, como diriam os físicos.